transporte nas plantas. As plantas são seres pluricelulares que realizam a fotossíntese, sendo a folha o órgão fotossintético por excelência. Logo, a planta é ao nível da folha que vai produzir os seus compostos orgânicos e, portanto, ela terá que assegurar que esses compostos orgânicos vão ser distribuídos por toda ela, ou seja, tem que haver uma distribuição por toda a planta, desde a folha até aos órgãos de consumo/reserva. Da mesma maneira, como vocês sabem, a planta absorve água ao nível da raiz, na medida em que, se ela absorve água ao nível da raiz, ela tem que assegurar que essa água será distribuída igualmente por todos os seus órgãos. Deste modo, existem na planta aquilo a que nós vamos chamar de tecidos condutores. Estamos a falar de dois tecidos importantes, o xilema, que nós vamos associar à seiva bruta, ou seja, transporte de água e sais minerais nela dissolvidos, e o floema, a que nós vamos associar à seiva elaborada, ou seja, matéria orgânica. Aqui falamos essencialmente da sacarose. Recordando, a sacarose é um disacarídeo que resulta da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Ora, sendo assim, eu vou ter então dois tecidos condutores extraordinariamente importantes no que diz respeito ao transporte nas plantas. Comecemos por falar então de um tecido que é o xilema. O xilema é constituído por 4 tipos de células: os elementos de vaso, os tracoides, as fibras e as células do parênquima. Cada uma destas células tem uma determinada função, que depois irá aparecer mais à frente numa tabela síntese e que eu irei explicar, mas para já importante nós associarmos que o xilema, vulgarmente também chamado de lenho, é um tecido morto. Aquilo que faz com que ele seja um tecido morto é uma substância que se chama lignina, que se deposita nas suas paredes e que mata as células. Esse tecido vai ser responsável pela circulação da seiva bruta, ou seja, da água e dos sais minerais. Dado que a planta absorve água ao nível da raiz, estamos a falar de um transporte que se irá efetuar desde a raiz até às folhas, ou seja, o sentido será ascendente da raiz para as folhas. Ao contrário, falando agora do floema, temos um tecido vivo. O floema também ele é composto por 4 tipos de células. Estamos a falar dos tubos crivosos, as células de companhia e também, igualmente ao xilema, temos as células do parênquima e as fibras. Cada uma delas também com a função respectiva, que já vamos abordar, e quando vamos associar o floema, associamos então ao transporte da seiva elaborada. Seiva elaborada, estamos a falar de sacarose, ou seja, do processo fotossintético vai ser produzido ao nível da folha a glicose e a frutose, que se vão unir, vão formar uma sacarose e que depois vão ser transportadas até aos órgãos de consumo/reserva. Neste caso falamos, por norma, numa circulação descendente, ou seja, da folha para a raiz e caule, exceto em determinadas alturas do ano, onde há flor e fruto, onde o movimento muitas vezes é ascendente, dado que o fruto e a flor se encontram acima da folha. Ora, agora, olhando então para esta tabela que vos está a aparecer, eu consigo perceber que quando estamos a falar do xilema, os elementos fundamentais são os tracaídos ou os tracoides e os elementos de vaso, que são aqueles que vão conduzir a água e, portanto, no que diz respeito às suas características, volto a salientar que são células mortas, unidas topo a topo e que estão então com os tais espessamentos de lignina que, no que diz respeito aos elementos de vaso, é quem tem estes depósitos de lignina que lhes confere rigidez. São maiores que os tracoides, que são afilados na extremidade. Depois temos as fibras e as células do parênquima. As fibras conferem sustentação e as células do parênquima são responsáveis pelo armazenamento de substâncias.
As fibras são também células mortas e as células do parênquima são as únicas células que no xilema são células vivas. Comparativamente com o floema, ou aquilo que nós chamamos de tecido crivoso, vulgarmente conhecido como líber, que é um tecido vivo onde as únicas células mortas são as fibras que conferem sustentação ou suporte. Os subscrivosos são responsáveis pela condução da seiva elaborada, são células alongadas, unidas topo a topo, contactam entre si por uma placa crivosa, que é uma placa que contém orifícios. As células de companhia são células que estão exatamente pelo nome ao lado do tubo crivoso, ou seja, fazem, entre aspas, companhia às células do tubo crivoso, e são as células que cooperam no transporte da seiva elaborada na medida em que vão produzir ATP. ATP esse que vai ser necessário uma vez que a sacarose vai ser transportada por transporte ativo para o interior do tubo crivoso. São células mais pequenas, são células vivas e que têm núcleo e todos os outros organelos. Peço desculpa. As últimas são as células do parênquima que, tal como no xilema, são células vivas, muito pouco diferenciadas e o objetivo delas é exatamente a sua função, que é a reserva de substâncias.